E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, o professor de Relações Jurídicas do Trabalho. Nosso assunto de hoje é sobre os tratados. Os tratados, ele é muito comum entre os países, tanto no nosso país, no Brasil, quanto nos países estrangeiros. Os tratados, ele tem sido presente no nosso contexto histórico desde o Tratado de Tordesilhas. Então, o Tratado de Tordesilhas, em 1494, ele fala sobre um acordo, que seria um tratado, seria uma convenção, um acordo entre os países. No Tratado de Tordesilhas, eu tenho que metade digamos que foi traçada uma linha imaginária no Brasil, e essa linha imaginária, ela dividia uma parte para Portugal e a outra parte para Espanha. Esse interesse em fazer essa divisão consistia, na época, em fazer ali acordos comerciais, acordos para poder explorar as terras, para reduzir alguns conflitos. Os tratados internacionais, quando eu faço um tratado internacional, significa que eu vou assumir responsabilidades e vou adquirir direitos. Daí, então, os acordos internacionais, ele é muito comum, por exemplo, quando eu falo sobre o turismo. Quando existe a possibilidade de ter um visto ou não ter um visto, ou a entrada em um determinado país, precisar desse visto ou utilizar-se da dispensa do visto. É muito comum também que trate sobre questões tributárias, questões de entradas de mercadorias, taxação, dentre outros. Quem é a autoridade competente para elaborar os tratados, para assinar os tratados? Eu tenho aí a figura do presidente da República. Sabemos que o presidente da República, ele acumula a função de chefe de Estado e chefe do Poder Executivo. Então, o presidente da República, como chefe de Estado, ele vai realizar assinatura de tratados internacionais. A responsabilidade é do presidente da República, mas nada impede que este delegue suas funções para outros agentes, como, por exemplo, os agentes diplomáticos, como os ministros das Relações Exteriores, os embaixadores, entre outros, que sejam outorgados pelo chefe do Poder Executivo Federal, que é o presidente da República. Um tratado, ele não pode ser descumprido. Esse tratado, ele tem que ter o cumprimento de forma integral. O descumprimento do tratado, ele pode ser realizado? Até pode, mas é uma exceção da exceção. E antes de haver qualquer descumprimento desse tratado, é muito importante que eu faça um estudo para verificar o porquê que esse país que assinou o tratado, ele quer descumprir com o tratado. Porque o descumprimento de um tratado talvez pode ser por alguma questão, como, por exemplo, alguma questão burocrática ou uma questão financeira. Daí eu abro um prazo maior, eu falo, poxa, não é necessário que desista do tratado, não é necessário que descumpra esse tratado, mas podemos fazer um reajuste. Por exemplo, se eu tenho um tratado que é para cumprir em 5 anos
e o país ele acha que não consegue cumprir esse tratado num período de 5 anos, eu posso prolongar aí o período de 5 para 6 ou para 7. Eu posso fazer adaptações, mas não o descumprimento. Eu tenho que evitar para que chegue o descumprimento. Então, é muito importante que, quando eu verifico que um tratado não pode ser cumprido, que eu busque um auxílio para poder verificar os motivos e como eu posso ajustar para que eu faça o cumprimento desse tratado e que eu não descumpra os tratados. Até porque é normal que um país tenha dificuldades, por exemplo, alguma dificuldade financeira para cumprir determinado tratado, porque tudo muitas das vezes vai envolver alguma questão do orçamento público. E nem sempre o orçamento público vai permitir que faça determinada tarefa, determinada obrigação contratual. O vigor de um tratado internacional. Quando eu falo em vigor, significa que esse tratado internacional ele ganhou vida, ele já está válido. O tratado internacional ele entra em vigor a partir da sua assinatura, quando se trata de assuntos simples. Então, se eu tenho um tratado que ele fala sobre assuntos simples, nesse caso, ele entra em vigor de imediato. O que seria assuntos simples? Assuntos simples são aqueles assuntos do qual não envolvem questões financeiras, questões muito burocráticas, questões tão burocráticas que tem que haver uma participação social, uma participação de entidades, participação de atores das sociedades. O vigor do tratado internacional, ele é de imediato, nesses casos, quando eu falo sobre assuntos mais simples. Quando eu falo de assuntos mais complexos, nesse caso, o tratado internacional ele não entra em vigor de imediato. Eu preciso de um tempo para que eu possa assinar esse tratado para que ele possa entrar em vigor. Eu preciso de uma aprovação. Essa aprovação ela se chama uma ratificação. Então eu preciso que esse tratado internacional ele seja ratificado, ele seja confirmado para poder entrar em vigor. Notem que em um assunto complexo eu trato de questões financeiras, de obrigações financeiras que o Estado, o governo, ele tem que assumir. E não sabemos por quanto tempo que ele vai ter que assumir essa obrigação. Então precisa de ser decidido por atores da sociedade, por organizações da sociedade, precisa ser discutido, precisa ser votado. Quando eu falo em ratificação de um tratado internacional, a ratificação de um tratado internacional ela se dá por meio do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, sabemos que é o legislativo. O legislativo federal ele é composto pelo Senado Federal, pela Câmara dos Deputados Federal. Daí, então, tanto a Câmara dos Deputados Federais quanto o Senado Federal, ambos vão ratificar esse tratado internacional. Porque é um assunto complexo, do qual muitas das vezes vai envolver um dinheiro público. Então, quando eu mexo com o orçamento público, eu preciso de uma ratificação do Congresso Nacional. Então, tanto a Câmara dos Deputados Federais quanto o Senado Federal vão decidir e vão verificar quais são as reais possibilidades para que haja assinatura desse tratado internacional e para que esse tratado internacional ele entre em vigor, ele ganhe vida. Aqui está uma imagem
do Congresso Nacional, que fica em Brasília, no Distrito Federal. Os tratados de direitos humanos. É muito importante que a gente se desapegue de alguns conceitos errôneos sobre os direitos humanos. Muitas das vezes ouvimos pessoas falando mal dos direitos humanos, falando que direitos humanos só serve para defender bandidos. E isso não é uma forma adequada da gente olhar os direitos humanos. Os direitos humanos, eles vão muito além do que simplesmente defender pessoas que cometeram algum crime ou alguma infração penal. Os direitos humanos, ele vai tão além que é por meio de tratados de direitos humanos que conseguimos algumas conquistas. O Pacto São José da Costa Rica, ele veio por meio da Convenção Americana de Direitos Humanos, do qual participam aí alguns países dessa convenção. Esse Pacto de São José da Costa Rica, ele nos trouxe algumas questões jurídicas de muita relevância, como, por exemplo, a indenização por erro do judiciário. A indenização por erro do judiciário, sabemos que o judiciário, ele é falho, então um julgamento, uma sentença mal elaborada, ela pode colocar uma pessoa para cumprir uma pena de prisão. Essa pessoa que sofrer um erro, que for presa injustamente por falta de análise de processo ou por ser incriminada falsamente, entre outros motivos, pode haver um erro do judiciário. E esse erro do judiciário, esse erro em julgar, ele se torna indenizável. Essa indenização por erro do judiciário, por erro judicial, ela foi trazida por meio do Pacto de São José da Costa Rica, que trata de um tratado internacional. A proibição da escravidão e da servidão, também a prisão por dívidas. Notem que antes era possível que uma pessoa ela fosse presa por dívidas. Então, em uma época mais remota da sociedade, havia prisões, diversas prisões por dívidas. Atualmente, não há prisão por dívida aqui no Brasil por conta do Pacto de São José da Costa Rica, de 1969. A prisão por dívida, ela só é possível até hoje em questões de processo que verse sobre alimentos, que é a pensão alimentícia. Então, no caso de pensão alimentícia, de não pagamento da pensão alimentícia, o sujeito, que é o alimentante, ele pode ser aí questionado e pode haver uma prisão por dívida alimentar. O Pacto de São José da Costa Rica, ele também trouxe para a gente a questão da consciência religiosa, de crença, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão. Tudo isso foi trazido por meio de um tratado internacional. A pena de morte. A pena de morte, ela foi excluída de muitos ordenamentos jurídicos de muitos países por conta do Pacto de São José da Costa Rica, por conta das convenções, os tratados de direitos humanos. A pena de morte, ela pode ser utilizada em alguns países quando se trata aí de
delitos mais graves. Só que a partir do momento em que um país ele retira a pena de morte da sua Constituição, ele não pode mais trazer a pena de morte para o seu país. Então, a partir do momento em que sai a pena de morte, ela não pode mais entrar no seu país. Fique bem claro que no nosso país, aqui no Brasil, é possível a pena de morte. A pena de morte, ela está prevista no Código de Processo Penal Militar. Então é possível que haja a pena de morte por fuzilamento. Nesses casos de pena de morte por fuzilamento, pode acontecer em um estado de guerra. Então vamos supor que o Brasil ele entre em um estado de guerra. Se ele entrar em um estado de guerra e houver algum crime muito grave, que seja crime militar, nesse caso, os militares envolvidos, eles podem sofrer a pena de morte por fuzilamento. A Inconfidência Mineira, ela, em tempos mais remotos, em 1972, era um movimento pelo qual algumas pessoas da sociedade mineira, elas entraram contra o Estado, elas entraram contra o Estado com a finalidade de proclamar uma república para tornar o país mais democrático, abolir as dívidas junto à Fazenda Real, porque havia uma taxação muito alta referente ao ouro, à extração de ouro. Então, esse movimento ele foi contra o governo da época. Então, havia uma pessoa que se chamava Tiradentes. Então, muitos de vocês ouviram a história de Tiradentes no ensino médio ou até mesmo no ensino fundamental. Que apesar de o nome ser Tiradentes, ele não era um dentista profissional, mas sim um dentista amador. Fazia extração de dentes. Só que essa não era a principal profissão dele. Tiradentes, que era Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, ele era um militar. Então, ele era um agente militar. Nesse caso, ele se juntou com outras pessoas para ir contra o sistema da época, requerendo uma república, que o país se tornasse uma república. Daí então, isso incomodou muito os governantes da época. Com isso, houve a sua pena. Então ele foi incriminado e teve a pena de morte. Tiradentes, ele foi decapitado, foi morto, sua cabeça foi exposta. Era uma das penas, digamos que, mais graves da época. A Organização das Nações Unidas, que é a ONU, é um órgão internacional do qual ele vai trazer muitos tratados internacionais. Dentro da ONU existem os Estados-membros, que são 193 Estados-membros que participam da ONU, da Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas, que é a ONU, ela possui órgãos internos. Esses órgãos consistem na Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Conselho de Tutela, a Corte Internacional de Justiça, para fazer alguns julgamentos, e o secretariado. A ONU também conta com os desenvolvimentos sustentáveis.
Então, ela tem um objetivo de desenvolvimento sustentável chamado também de ODSs. Dentre essas ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, temos, por exemplo, a erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação e qualidade, igualdade de gênero, entre outros. Então, existem diversos objetivos de desenvolvimento sustentável que trata aí de um posicionamento da ONU, do qual acaba virando um tratado internacional. A ONU, ela também tem as suas agências especializadas. Entre suas agências especializadas, existe a OIT, que é Organização Internacional do Trabalho. A Organização Internacional do Trabalho trata de um órgão que é tripartite. É tripartite porque quem está presente dentro desse órgão são os representantes dos empregados, os representantes dos empregadores, os representantes do governo. Então, existem 3 atores dentro dessa organização, dentro da OIT, Organização Internacional do Trabalho. A Organização Internacional do Trabalho, ela também vai elaborar tratados internacionais. As conferências da Organização Internacional do Trabalho, as conferências da OIT, que é onde saem diversas decisões, onde saem diversas recomendações, é onde saem os tratados internacionais, acontece uma vez por ano em Genebra, na Suíça. A OIT, ela trouxe aí a Convenção 182, que é chamado de Convenção 182 da OIT. Essa Convenção 182 da OIT, ela trata sobre as piores formas de trabalhos infantis, como, por exemplo, trabalhos que envolvem a criança em prostituição, em tráfico de drogas, escravatura, servidão, trabalhos perigosos, que são aqueles trabalhos no qual existe a periculosidade ou insalubridade, que são trabalhos muito perigosos para as crianças. Então, são as piores formas de trabalho, e isso é o que traz a Convenção 182 da OIT. E com isso, o nosso país ele faz aderência dessa convenção, por isso acaba proibindo determinados tipos de trabalho para os menores de 18 anos, como, por exemplo, o menor de 18 anos, ele não pode trabalhar em atividade de periculosidade ou insalubridade. Quais são as obrigações do Estado perante os tratados internacionais, perante essa convenção, a Convenção 182 da OIT? A obrigação do Estado consiste em realizar políticas públicas. Eu tenho como exemplo de políticas públicas aquelas políticas públicas que tratam de que a criança ela tem que ser matriculada na escola. Isso trata de uma política pública para evitar com que essa criança ela faça algum tipo de trabalho infantil. Outra política pública seria, por exemplo, também o período integral escolar. Isso trata de um tipo de políticas públicas que vai afastar a criança do trabalho. A Convenção 190 da OIT, ela trata sobre os riscos psicossociais. Lembrando que os riscos psicossociais ele não é algo que seja novo. Os riscos psicossociais no trabalho,
as doenças de cunho psicológico no trabalho, já vem sendo orientado desde 1984. Então, a OIT ela já se preocupava, a Organização Internacional do Trabalho já se preocupava com a saúde mental no trabalho desde 1984. Só que isso não era tão relevante. Tornou-se relevante depois que os trabalhadores passaram a ficar doentes no trabalho. Passou a ter muitos casos de trabalhadores que adoeceram por conta de doenças psicossociais no trabalho. Nesse caso, a preocupação maior se tornou aí em 2019, período em que foi aprovado a Convenção 190, que trata sobre os riscos psicossociais. Então, só em 2019 que houve a preocupação e houve a ratificação desse tratado, dessa Convenção 190. Daí, então, a NR1, que é uma norma regulamentadora do trabalho, de número 1, essa norma ela trata de riscos ocupacionais. Ela fala sobre os riscos ocupacionais no trabalho, que são aqueles riscos que podem acontecer algum acidente, alguma doença profissional. Nesse caso, foi modificada a legislação para acrescentar, para incluir os riscos psicossociais na NR1. Então, a partir disso, se torna em vigor a norma que fala sobre os riscos psicossociais. Então, entrou em vigor a Convenção 190. Pessoal, agradeço a vocês. Muito obrigado mesmo. Então, não se esqueçam de se inscrever no meu canal e dar um like. Obrigado.